aí, galera, chegando aqui para o vídeo da semana 2 do desafio das 10 semanas aqui de Armênio, comigo, Fabrício. Lucas. E a gente pulou, na verdade, a semana 1, né, o vídeo da semana 1, por vários motivos. O Lucas estava viajando também, e eu viajei também, então a gente ficou meio caótico por aqui. Mas, claro, a gente está chegando aqui, voltando para semana 2 do nosso desafio de Armênio, que com boas notícias, eu acho, né, Lucas? Com excelentes notícias. Eu acho que a gente evoluiu bastante nessas 2 semanas, inclusive recentemente. Bom, para quem está nos acompanhando no Instagram, a gente colocou um vídeo lá. Eu acho que, na verdade, nós estávamos simplesmente conversando aqui na sala. Estávamos conversando com um amigo nosso polonês e de repente eu virei pro Fabrício e falei: escuta, bora fazer um vídeo em armênio? Sem pretensão nenhuma, só ligar a câmera e ver o que acontece. Eu acho que foi no dia 12, se não me engano. Sim, desde o início do desafio foi no dia 12. Exatamente, dia 12. E aí, o que era para ser um vídeo de 15 segundos pro Instagram virou um vídeo de 8 minutos. Como vocês vão acompanhar daqui a pouco o nosso progresso nesses 12 dias de estudo de armênios. Sim, eu vou colocar aqui nesse vídeo exatamente, então espera aí até o final a nossa evolução do armênio, isso depois de 12 dias mais ou menos de estudos, né? E falando, né, a gente teve 3 vídeos já nos canais, aqui no meu canal, no canal do Lucas, da semana 0, né? Semana 0, 0.1, 0.2, 0.3, foram 3 vídeos, e explicando, né, o que a gente ia fazer. E aí no vídeo 0.2 eu expliquei mais ou menos o método que eu ia seguir, e no vídeo 0.3 o Lucas explicou o método dele, né? Então eu vou perguntar para você primeiro, Lucas, para você dar o seu, não um veredito, né? Mas até agora uma análise de como está sendo, né? Se você está conseguindo seguir esse método que você falou lá naquele vídeo e como é que está sendo a evolução. Felizmente eu estou conseguindo seguir basicamente a risca. Então, a minha estratégia, né, lá no primeiro vídeo que a gente fez, a minha estratégia era basicamente ler muitas palavras, ler uma palavra em armênio e uma frase de exemplo, sem tentar memorizar essas informações, apenas começar a se familiarizar com o idioma. E eu percebi que, bom, eu devo ter feito na verdade foram 2.000, exatamente, 2.000, fiz 2.000 palavras com 2.000 frases de exemplo. E eu acredito que, ao ter feito isso, a minha capacidade de reconhecer palavras em armênio, a minha capacidade natural agora de memorizar palavras em armênio, melhorou muito depois dessas 2.000 palavras, porque agora palavras armênias já não parecem um erro de digitação. Porque quando eu comecei a estudar armênio, acho que o meu cérebro ele analisava as palavras armênias como, isso aqui é uma palavra, não sei, em turco errada, que é alguém digitou errado, era um erro de digitação. E, bom, eu já não vejo o armênio mais dessa forma. Era algo que a gente talvez falaria se tivesse tido o vídeo na semana 1, né, no final da semana 1, porque era a primeira dificuldade que a gente teve com o armênio, além do alfabeto, claro, que é um pouquinho, demora um tempinho para você se acostumar com ele, era essa questão de que as palavras parecem totalmente alienígenas, né? Então, palavras muito básicas, como, sei lá, oi, ou obrigado, né? Shnor hakalutun, tchau. Exatamente. São palavras realmente muito estranhas. E agora eu vou puxando o que eu falei lá no primeiro vídeo. Eu acho que talvez não seja exatamente uma boa ideia tentar estipular um número específico de palavras. Eu vou estudar 10 palavras por dia, começando hoje 10 palavras por dia, e daqui a um ano estarei estudando 10 palavras por dia, porque a nossa capacidade natural para memorizar palavras num idioma, ela aumenta muito. Quanto mais palavras nós aprendemos, mais fácil é para o cérebro reconhecer essas palavras e guardar essas novas informações. Eu acho que logo que a gente começou, eu acho que eu tentava decompor, por exemplo, essa palavra Shnor hakalutun como Shnor ha. Então, eu dividia ela em basicamente, nem por sílabas, por letras. Sim. E aí depois, acho que depois de ter visto muitas palavras em armênio, eu comecei já a reconhecer as sílabas. E agora até mesmo alguns chunks, né, algumas partes maiores, como por exemplo esse tsun, que é muito comum, muitas palavras têm esse tsun no final. Eu já não vejo isso como algo novo. Na verdade, ao aprender palavras novas, eu estou revisando esses tipos de padrões que existem na língua armênia. Em qualquer língua, né? Se fosse em português, um gringo aprendendo português, ele veria muitas palavras com ad no final, né? Felicidade, coisas nesse sentido. Irmandade, então é a mesma coisa. Então, você falou lá, se eu me lembro bem,
que você queria ver 3.000 frases, né, palavras dessa lista, você viu 2.000 até agora. Eu vi 2.000 e eu acho que eu deveria ter feito até 3.000. Eu não fiz 3.000 porque eu ainda não consegui. A pessoa que estava me ajudando a fazer essa lista, ou melhor, que estava me ajudando a corrigir a lista, porque infelizmente o Google Tradutor não funciona muito bem para o armênio, acho que você também já deve ter percebido. Então eu tinha uma pessoa que estava me ajudando a corrigir essas frases, mas ela parou no 2.000. Bom, eu parei também no 2.000, mas espero que agora nessa próxima semana eu continue. Bom, o que eu fiz? Então, na verdade, não é que eu cheguei no 2.000 ontem, eu cheguei no 2.000 já faz um bom tempo, acho que faz uns 5, 6 dias já. E nesses últimos 5, 6 dias eu tenho praticado o armênio. Às vezes eu falo com o Fabrício, falei com você umas 2, 3 vezes. Eu falo também com a minha amiga Lucinei, e eu percebo agora que a minha teoria que eu tinha lá naquelas 2 semanas atrás provavelmente estava correta, que eu não precisava necessariamente usar o Anki para memorizar as palavras. E eu tenho a impressão que eu consigo lembrar das palavras rápido o suficiente para usar elas numa conversa. Inclusive nessas conversas que eu tenho com ela, eu percebi que, na verdade, eu não preciso praticar mais conversação. Eu preciso, na verdade, estudar mais. Sim. Eu preciso estudar mais palavras, mais gramática, porque realmente o processo de memorização e lembrar das palavras rápido o suficiente durante uma conversa, eu acho que está funcionando relativamente bem. Muito e você, bem. O que você acha sobre esses últimos 7 dias, vamos dizer assim, esses últimos 7 dias? Então, eu tinha falado lá no vídeo inicial que eu ia tentar fazer 40 palavras por dia, usando... Eu disse que era mais difícil, mas... Não, usando a lista. Eu tinha uma lista com 250 palavras no começo, que na verdade são 800 no total, mas 250 corrigidas, vamos dizer assim, né? E eu perdi um tempo, digamos, ali, porque elas não estavam tão bem corrigidas assim, então eu tive que alterar várias coisas. E tinha uma coisa do alfabeto, né, que eu tive um problema, acho que eu até comentei sobre isso no Instagram, que o alfabeto, quando eu sou muito visual, na minha memória é muito visual, então eu olho para a palavra e eu consigo meio que ler na minha cabeça, né, quando eu estou tentando lembrar daquela palavra. E como o alfabeto armênio é completamente diferente, isso é como ver, não sei, um símbolo chinês, japonês, sabe, não significa nada para mim. Então tinha uma transliteração desse alfabeto, né, das palavras e das frases novas, mas a transliteração estava feita meio que em IPA, né, que é um alfabeto fonético muito usado, que para mim também é melhor, muito melhor do que o alfabeto armênio, mas não é um alfabeto latino. Então eu perdi muito tempo refazendo essa lista inteira para corrigir coisas que estavam erradas mesmo e também para refazer essa transliteração completa. Isso deu certo no final, porque eu fiz para 250, aprendi muito bem as 250 primeiras, depois adicionei mais até 350 e agora eu falei que naquele vídeo inicial, no vídeo 0.2, que eu queria aprender 40 por dia. Isso daria quase 600 palavras, né? 500 e pouco, 600 palavras depois de 2 semanas, mas que eu ficaria feliz com 450, 500. 400, 450, exatamente. E eu tô agora no meu Anki, né, nos meus flashcards, hoje chegando na palavra 430, né, então depois de 2 semanas e 1 dia, mais ou menos, então tá mais lento do que eu esperava, mas ao mesmo tempo eu parei de fazer 40 palavras, faz um bom tempo já, eu fiz 40 palavras só até a 250 realmente, que isso foi bem rápido, na verdade, foi 1 semana e pouquinho. E aí, logo depois, eu passei a fazer 20 novas palavras por dia e revisar todas as anteriores. E é como o Lucas tem falado, ele falou sobre isso de ler, simplesmente ler frases e palavras sem aprender realmente o significado. Eu acho que o que eu faço nesse processo é basicamente isso, mas de uma forma mais forçada do que a dele. Eu acho que a sua forma é um pouco mais natural e toma menos tempo, vamos dizer assim. A minha, eu tomo muito tempo, então para fazer 20 novas, mais a revisão inteira dos meus flashcards, eu tô demorando algo em torno de 50 minutos por dia, que é muita coisa, você fica cansado, e eu não faço direto. Eu faço 20 minutos, vou dar uma passeada, volto a trabalhar, faço mais 15 minutos, então eu divido em sessões, mas continuo nessa meta aí de 20 palavras novas por dia por enquanto, né? Até chegar aí 450 e continuar fazendo o meu deck, mas eu acho que tem funcionado, assim, tipo, eu vejo que eu sei bem as palavras e
por eu ter perdido, né, gastado, entre aspas, esse tempo refazendo a transliteração, eu consigo ver melhor como a palavra é escrita. Então agora eles têm algumas coisas que, por exemplo, eles têm o R de pero, do espanhol, por exemplo, né, que significa mas em português, mas eles têm o R de perro também, né, que é o cachorro em espanhol. Esse R mais forte, né, mais... Tem 4, né? Você tem o ra, o ra, o ra, o ra e o ra. Exatamente, 4. exatamente. Mas eu acho que a confusão pra gente seria entre 2 e 2. O ra e o ra, e aí o ra e o ra. E agora, por eu ter gastado esse tempo fazendo essa transliteração, eu sei mais ou menos bem qual que se usa aonde. Tem também tem o O, que tem 2 versões, tem o E, que tem 2 versões. Com as vogais, para mim é um problema um pouco maior, eu acho, porque, por exemplo, a transliteração de consoante, a gente fez um negócio bem claro. Então, um Rzinho, 2 Rs, um GH, e enfim. Já para as vogais é tipo um O ou um O com acento agudo. Então, eu acho que é mais difícil para o cérebro lembrar se isso aí é uma palavra... Ele sabe que tem um O ali, mas para ele lembrar se é um O com acento ou não. É mais difícil do que lembrar um R ou 2 Rs, na minha visão atual. Mas estou bem satisfeito com o avanço, assim, em comparação com o turco, né, Lucas? Sem comparação, realmente... nós estamos evoluindo muito mais rápido, eu acho por 2 motivos, né? Eu acho que o método que nós estamos usando talvez seja um pouco mais eficiente. E claro, o armênio, aparentemente, pelo menos no começo, nesse A1, A2, é bem mais fácil do que o turco. Sim, com certeza. Agora, uma coisa que você disse, e eu gostaria de voltar nesse ponto, que na verdade conecta com o ponto que eu falei no começo. Eu acho que é extremamente importante pensar sobre o que nós fizemos durante os últimos 7 dias e ajustar o método talvez semanalmente, porque de novo, como eu disse no começo, vou estudar 10 palavras por dia até o final do ano, ou então no seu caso, né, vou estudar 40 palavras por dia. Aí eu brincando falei que era maluquice, mas na verdade logo no começo você tinha dito já que não, vou começar com 40, talvez um sprint inicial. Mas eu sei que isso provavelmente não vai ser sustentável durante 2, 3 meses. Então, claro, vou começar nesse sprint, vou fazer 40 e depois de um determinado tempo, quando ficar muito difícil, eu baixo para 20 e vou manter em 20. Eu acho que, para quem nos está assistindo, isso é muito importante. Não tentar usar apenas um método ou uma estratégia. Não ficar preso à estratégia. Não ficar preso a uma estratégia só porque aquela foi a estratégia desenhada. Não, nós desenhamos uma estratégia e semanalmente a gente revisa essa estratégia e, sim, dependendo de quanto tempo a gente tem, ou se essa estratégia está funcionando ou não, e assim por diante. E agora é o momento de começar a falar. Na verdade, o Lucas já começou a falar com a amiga dele, né? Ter conversas realmente, uma amiga armênia. Eu ainda não, eu tô escrevendo, eu comecei a escrever, já achar pessoas nos aplicativos, no Tandem, no HelloTalk, para bater um papinho ali, tentar acelerar essa lembrança, né, de quando você está escrevendo, você tem que lembrar qual que era a palavra, ou falando também. Então a gente já começou com esse processo, né, o Lucas falando e eu mais escrevendo por enquanto, mas também vou começar a falar em breve, espero. Espero que dê tudo certo. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, né? Não, penso que é isso. Vamos agora continuar. Bom, na verdade eu gostaria de perguntar qual é o game plan, né? Qual que você pretende fazer nessa próxima semana? Eu acho que eu vou continuar com o plano atual, na verdade. Talvez eu diminua esse número ainda mais, porque agora que eu cheguei a 450 palavras, acho que é um bom número, né? Então, de 20 novas, talvez eu diminua para 15 ou algo assim, novas por dia, também para gastar menos tempo, né, fazendo Anki, que é chato, afinal, todo mundo sabe que é chato, mas... Você tá fazendo 40 palavras por dia, quanto tempo você vai fazer por dia o Anki? Novas? Mais de uma hora. Mais de uma hora. Agora que baixou, mas tem as revisões, né, então é um bom tempo. Mas é isso, continuar o método e tentar falar mais e mais e mais. Mas... fiquem aí agora com o nosso vídeo, depois de 2 semanas, né, a nossa demonstração, sei lá, nossa conversa, né, um bate-papo. Sim, um bate-papozinho. Bem informal. Bem informal, sim. Com temas bem básicos, assim, mas para vocês verem o nosso nível depois de 2 semanas. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Yes, Brazil CM, բայց հիմա սովորում
היירן, ברוב היטב, ירקו שפטיץ, הייסטן, ירוון, כגנם. אסקדו, הוסומס היירן? Hosumem Mikic Hayren, Baitz Hima, Amenor, Hayren Sovorumen, Havrov Hetev, Yesel, Hayastan, Kgnum. Volcan Jamanak, Tsamkanumес, Volcan Jamanakes, Tsamkanum, April, Yerevanum. Yerevanum, Migutse, Yarku Amis, Mnal Uzumen. Iskedum? Irakanum, Amena Yakar, Tsamkanum, Ainter, Mnal, Orinak, Vets Amis, Borogetav, Brazilat Siner, Hayasanum, Arat Avise, Vets Amis, Karohin Mnal, Jev Shatem Hognats, Chem Alevis, Chem Ozon, Ambor Jam, Chana Parodel, Iskedu, Inchu is Ozon, Mian, Irku Amis, Ainter, Amunam. Vorofetav, yes, Ail Vairnar, Gnal Uzumen. Orinak, Uzbekistan, Iran, Bites, yes, Ais Jamana, Poland, Lehastan, Kgnam. Gorovhetev, Lehastanum, Polyglot Gathering, there will be. Kilini. Hosumes Leheren? Hosumem Leheren, Iskedu? Yes, Limpes, Sovorem Lech, Aprelem, Vets Amis, Lehastanu, Krakovanum, Jev Hima, Unem Anker, Aister, na Leche, na Ais Video Anome. Yesel, Hima, Amenor, Leheren, Husumem. Nrahet. Leheren Husumem. Kokartsikov, Hayrena, Dejvar, Kartsumes, vor Hayrena, Dejvar, Dezwarcze, Hesht, Turkeren Hiru, Hayren, Shat, Herst. Amena hashtag kan Turkeren. Hamad Zainem. Im Karsikov, Turkeren Shat, Dejvare, Menk, Aister, Migutse, Irek, Amis, Enk, Sakain Nikic, Mian Nikic, Turkeren Hosoming. Hima, Ajam, Portsumem, Hosel, Hayren Hosel, Bites, Kartsumem, Turkeren. Kartsumes voor Turkeren Amen Derzwan Lezu Je
Amena. Amena? Aha, Amena Lezu. Kartzumen vor Cinaren. Cinarene. Aveli Dejvare. Turkerenic. Turkerenic Dejvare. Dejvare. Aveli Dejvare. Aha. Băieți, Tiștes. Turkerene șate Dejvare. Ok. Harz onem. Make harz onem. Irku șapatiți. Gdenk. Hayastan. Țancanumes șarnakel sovore Turkeren Hayastanu. Cam te miain hayren. Chiquitem, bytes Kartzumen vor Amenor im Anki Canem bytes shut active Chisovore. Șat la